todo aquele que participou da escola, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, quando estudou história, pôde ver que a história é marcada pelo antes e pelo depois de Cristo. E assim como na história ele é o centro, na Bíblia Sagrada, Cristo também é o centro dela. Em todas as páginas da Bíblia, em todos os livros da Escritura, Cristo está presente. Quer seja de forma simbólica, ou quer seja de forma direta, Cristo está lá. Porque Ele é o centro da palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas tudo isso começa no Antigo Testamento, através de muitas promessas e profecias a respeito do Cristo que viria. Nós temos profecias que apontam o lugar onde Jesus nasceria, por exemplo, e é em Belém da Judéia. Nós temos profecias que dizem por quem viria o Cristo, que todos nós sabemos, se diz no Antigo Testamento, que ele viria de uma virgem, e uma virgem o conceberia. Portanto, desde o Antigo Testamento, Cristo é prenunciado para a humanidade e para o povo de Israel. As profecias sobre o Cristo cumpriram-se em Mateus capítulo 2, no seu nascimento. Cumpriu-se através de Maria, a virgem, que concebeu o Cristo. E cumpriu-se em Belém, como diz o Antigo Testamento, da Judéia, quando os reis magos foram até o encontro do menino para lhe entregar presentes. Portanto, no Antigo Testamento nós temos essas profecias sobre Cristo, mas nós temos uma em especial que é muito interessante, a respeito do Cristo, do que Ele é, daquilo que Ele seria não apenas para o seu povo, Israel, mas para nós, igreja. Veja o que diz em Zacarias, no capítulo de número 9, no versículo de número 9. Diz assim o texto sagrado: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Portanto, Zacarias está dizendo que o Cristo que viria é rei, e não apenas rei, ele é rei justo e salvador. Portanto, Zacarias indica que o Cristo que viria é um Cristo que é rei. Não é um homem qualquer, não é um plebeu, não é alguém que não tem em si sangue real, mas é aquele que é rei em essência, porque do céu desceu para morrer em nosso lugar. E essa profecia cumpre-se em João, no capítulo de número 12, no versículo de número 12 e 13. Veja o que diz a Bíblia. E no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, aonde? Em Zacarias: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de um jumento. Portanto, a profecia de Zacarias cumpre-se em João e cumpre-se exatamente no menino que nasce em Mateus capítulo 2. Cumpre-se em Cristo. Portanto, Cristo é o rei que vem montado em uma jumentinha. E o interessante é que este mesmo povo que estava gritando hosanas ao rei, estaria algum tempo depois clamando: crucificam, crucificam. E a pergunta que fica é o porquê do povo
está agora mudando o discurso sobre aquilo que Jesus representa para eles. Porque até então, naquele momento em João, Jesus era o rei deles. Mas agora, lá no final de João, Jesus era um malfeitor. Porque estavam clamando para que crucificassem aquele que eles mesmos uma hora chamavam de rei. Ora, irmãos, aquele povo estava aguardando um rei que pudesse livrá-los de uma opressão social que o Império Romano estava causando sobre o povo judeu. Aquele povo acreditava que pela fama de Jesus em todas as cidades poderia ser ele aquele que traria a espada e que, portanto, iria livrá-los do jugo do Império Romano. O povo acreditou que aquele Cristo, que tinha uma fama impressionante em todas as cidades da Judéia, poderia ser aquele que iria trazer uma revolução social, trazendo libertação do jugo, dos tributos e das outras coisas mais que estavam subjugando o povo de Israel. Portanto, eles interpretaram errado as profecias. Porque diz a Bíblia no Antigo Testamento que ele viria numa jumentinha, mas seria ele pobre. Seria ele alguém em que não haveria beleza e nem formosura. Seria aquele em que seria rejeitado entre os homens. Seria aquele da qual nós não teríamos nele algo em que pudéssemos atrair. Portanto, esta parte da profecia ficou esquecida pelo povo por conta da sua cegueira espiritual. Estavam tão apressados e tão ansiosos em se ver livre da servidão social, do jugo do Império Romano, que não entenderam que aquele Cristo que eles estavam dizendo que era rei e que via montado em um jumentinho era de fato o seu rei. E quando Jesus começou a pregar sobre o amor ao próximo, e quando Jesus começou a pregar e a dizer que deveríamos orar pelos nossos inimigos, aquele povo se entristeceu, porque aquele povo não queria amor, queria sangue, queria revolução. E Jesus pregou o amor e não o ódio. E portanto foi assim que o povo rejeitou Jesus como rei. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia também nos diz que este mesmo Cristo que foi rejeitado pelo povo judeu voltará outra vez. E nesta outra volta deixará escancarado que ele era de fato o rei de Israel. Deixará de fato escancarado que ele é o rei das nações. Que ele não é um rei assim como o outro. No mundo nós temos o rei Roberto Carlos, nós temos o rei Pelé, nós temos o rei LeBron James no basquete, mas para nós só há um rei, e este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E isso está em Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Veja o que diz a Bíblia sobre a volta do Cristo, que deixará claro para o povo de Israel que ele era de fato o rei que eles estavam clamando. Em João capítulo 12, Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: e vi o céu aberto, final da grande tribulação, e eis um cavalo branco. Veja, agora não é mais em uma jumentinha, filho de jumento, agora é no cavalo real, cavalo branco, aleluia. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Veja que a coroa de espinhos foi trocada por uma coroa cheia de diademas, cheios de joias preciosas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1.
E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, a igreja, e vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora veja o verso 16: e no manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Quando ele aparecer no final do milênio para Israel, ele vai aparecer mostrando claramente no seu manto que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse momento, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Portanto, Jesus é Rei. E o povo de Israel reconheceu em um primeiro momento e depois o negou, mas que voltará, mostrando claramente que ele é de fato Rei, não apenas de Israel, mas também o nosso Rei de todas as nações. Mas é interessante que, além de Rei, o texto que nós lemos no início nos mostra que Deus também o fez sabedoria, o fez justiça e santificação e redenção. Além de ser Rei, existem duas coisas no texto que nós vamos nessa noite falar, que Deus fez de Cristo para nós. E a primeira coisa é que a Bíblia diz que Cristo foi feito por Deus sabedoria. A palavra sabedoria, meus amados irmãos, ela vem do grego sofia, que quer dizer conhecimento pleno. Essa palavra indica que aquele que tem sabedoria tem em si o conhecimento das coisas, tem em si o conhecimento pleno, completo do que está ao seu redor. A sabedoria, ela não é alcançada apenas por aquilo que eu ouço nos livros, por aquilo que eu ouço nos púlpitos e por aquilo que eu leio nos livros. A sabedoria também, ela é conquistada pelas experiências de vida. É por isso que é comum dizer que pessoas mais velhas são sábias, porque elas viveram experiências das quais os mais jovens não viveram. Portanto, sabedoria é um conhecimento pleno, não apenas teórico, daquilo que eu ouço ou leio, mas daquilo que eu vivo diariamente na minha vida. Existem coisas, por exemplo, que as irmãs que são mais velhas do que eu experimentaram que eu não experimentei. E portanto, essas experiências das irmãs tornam elas sábias diante de mim, tornam elas cheias de sabedoria, por trazer para mim conselhos pelos quais ela passou na vida, por experiências da qual ela passou na vida. Portanto, é nesse sentido que significa sabedoria. E a Bíblia deixa claro em 1 Coríntios 1:24 que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24: mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, a Bíblia deixa claro que Cristo é a sabedoria de Deus, que Cristo é aquele que detém todo o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é aquele que contém em si como homem
toda a sabedoria de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus, assim como o Espírito de Deus. Portanto, Jesus é descrito na Bíblia como sendo a sabedoria de Deus. E a Bíblia faz um contraste dessa sabedoria que é de Deus, que é Cristo, com a sabedoria do mundo. Veja o que diz em 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios 3, versículo 19 e 20. Diz assim o versículo 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Em contraste à sabedoria de Deus, a Bíblia fala da sabedoria do mundo. E quando a Bíblia vai falar dessa sabedoria, ela a chama de louca. Porque, meus amados irmãos, a sabedoria do mundo consiste apenas em um polimento de palavras bonitas. A sabedoria do mundo consiste apenas em um amontoado de conhecimentos filosóficos, teóricos, das quais o homem se exalta, se ufana, por achar dominador, por se achar como aquele que tem sobre o outro proeminência, por saber mais. A sabedoria do mundo, ela é loucura, porque ela nega Deus. A sabedoria do mundo é loucura, porque o homem na sua astúcia engana o outro homem. A sabedoria do mundo é loucura, porque essa sabedoria exclui Deus do coração do homem. O homem diz na sua sabedoria lá fora que não é necessário uma bengala para viver, que não é necessário um Cristo, que não é necessário ser salvo, até porque o pecado é uma coisa inventada pelos religiosos. Portanto, a sabedoria do mundo é uma sabedoria que fala contra Deus, é uma sabedoria que prega contra Deus, é uma sabedoria egoísta, é uma sabedoria prepotente. O homem acha, porque conhece muitas coisas, naquilo que diz respeito à teoria, naquilo que diz respeito aos conhecimentos filosóficos, o homem se acha capaz de se achar melhor do que o outro. É por isso que a Bíblia vai dizer em Salmos: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Este tolo é aquele que tem em si esta sabedoria, a sabedoria do mundo, porque o tolo é aquele que nega o inegável. Negar que Deus existe é loucura, porque todas as coisas criadas proclamam a glória de Deus. Tudo que nós enxergamos na natureza, tudo que nós enxergamos no universo, proclamam a glória de Deus, indicam um Criador. Quando você olha para as galáxias organizadas, para o sistema solar organizado, quando você olha para essa natureza diante de você, quando você olha para as montanhas, logo a lei de Deus gravada no seu coração indica que existe um Criador, que existe alguém que de forma inteligente fez todas as coisas. Aleluia! Mas a sabedoria do mundo diz que não. A sabedoria diz que não há Deus. A sabedoria do mundo diz que Deus não existe. Mas, meus amados irmãos, em contraste a essa sabedoria, nós temos a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que essa sabedoria é o próprio Cristo. E essa sabedoria, ao invés de se apresentar com arrogância, como se apresenta a sabedoria do mundo, ela se apresenta humilde. Ela se apresenta em um carpinteiro. Ela se apresenta em alguém que não tinha beleza e nem formosura. Ela se apresenta em alguém que não tinha aparência. Ela se apresenta em alguém que foi odiado pelos homens, que foi rejeitado pela sua própria nação,
que foi esbofeteado e que foi sacrificado como malfeitor na cruz do Calvário. A sabedoria de Deus não é arrogante e prepotente, porque ela se revela no Cristo da cruz. Ela se mostra naquele que pelo seu próprio poder, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. A sabedoria de Deus é maravilhosa, porque ela não é louca, porque ela não é arrogante e prepotente. Ela é maravilhosa, porque ela se revela no amor do Cristo, que naquela cruz estava de forma voluntária, se entregando por mim e por você. Aleluia! Quão gloriosa é a sabedoria de Deus! Quão maravilhosa é a sabedoria de Deus! Porque ela é o Cristo, porque ela é aquela que desceu, que se esvaziou de sua glória, para em nosso lugar pagar a dívida que nós tínhamos com o próprio Deus. E essa sabedoria, ela é não apenas maravilhosa, ela não é apenas linda, ela não é apenas humilde, ela é poder de Deus. Essa sabedoria não é apenas uma coisa em que nós nos admiramos. Essa sabedoria muda vidas. Essa sabedoria transforma corações. Essa sabedoria arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Essa sabedoria, meu amado irmão, é capaz de abrir o mar para o povo passar, porque ela é poder de Deus. Essa sabedoria não atinge apenas o intelecto dos homens, ela muda os nossos corações. Esse discurso, essa fala, essa palavra, este verbo que é o Cristo da cruz, é poder de Deus. Aleluia! Para mudar o nosso coração. Uma certa feita, mandaram prender Jesus através de alguns soldados. Esses soldados chegaram até o lugar onde Jesus falava e discursava. E aqueles homens, ouvindo Jesus parar, ficaram parados, pregar, ficaram parados, perplexos. E quando eles voltaram sem Jesus. E aqueles que mandaram prender Jesus perguntam: ué, mas cadê ele? Eu não mandei você trazê-lo? E aqueles homens dizem com grande alegria no coração: olha, nós nunca ouvimos alguém falar como este homem. Nós nunca ouvimos alguém na face da terra falar como este homem fala. E a Bíblia vai dizer que Jesus falava com autoridade e poder. Aleluia! Aleluia! Veja o que diz Lucas 24. Lucas 24, meus amados irmãos. Capítulo 24, versículo 24. Veja que coisa maravilhosa. É a sabedoria de Deus, o Cristo de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz assim: e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja, Jesus agora iria dar uma aula para eles sobre a vida e a história do Cristo que viria. Veja o que diz o verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Agora veja o 32. E disseram um para o outro:
porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Aleluia! Os discípulos estavam tristes, amargurados, desesperançosos, mas Jesus aparece no meio do caminho e por causa da tristeza eles não o reconhecem. Então Jesus conversa, dialoga, e então aqueles discípulos ouvem toda a história do Cristo através do próprio Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que a partir de Moisés até os profetas, Jesus começou a explicar tudo. E depois que Jesus começa a falar e a pregar para eles, aqueles homens o convidam para entrar na casa. E depois de cearem juntamente com Jesus, eles falam um para o outro: olha, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco, não ardia a nossa vida quando ele abria a sua boca, o nosso coração não inflamava quando ele estava falando ao nosso coração, o nosso coração não se alegrava quando ele falava, porque, meus amados irmãos, isto é a sabedoria de Deus, isto é aquilo que o verbo, que o discurso, que a palavra, que o Cristo faz pelo seu poder na nossa vida. Ele aquece o nosso coração, ele muda o nosso coração, ele nos dá uma nova vida, ele nos deu um novo caminho, ele nos deu um novo sentido, ele alegrou a nossa existência triste, ele trouxe gozo para a nossa vida cabisbaixa e sem direção. E foi exatamente isso que os discípulos de Emaús sentiram: o fogo da sabedoria de Deus, o fogo do discurso de Deus, da palavra de Deus, que mudou a tristeza em alegria. Aleluia. Depois deles se encontrarem com a sabedoria de Deus, o cenário era outro. Onde havia tristeza, agora havia alegria. Aleluia. Agora eles foram correndo para o discípulo e disseram: olha, é verdade, nós o encontramos no meio do caminho. Aleluia. É verdade, Jesus ressuscitou, Jesus vive. Porque quando ele falava, um fogo acendeu em meu coração. Davi disse: quando eu meditava, um fogo se acendeu no meu coração. Aleluia. Todas as vezes que você para ouvir, para meditar na sabedoria de Deus, não tem outra, algo tem que acontecer na sua vida, alguma coisa tem que se mover em você, alguma coisa tem que acontecer dentro de você, porque a sabedoria, o conhecimento de Deus através de Cristo é o poder que desce do alto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz aqui no texto, meus amados irmãos, é o próprio Cristo. A palavra aqui não é um mero discurso, não é uma mera narrativa. A palavra da cruz é o próprio Cristo. É tanto que no original, palavra aqui é verbo no grego. Aleluia. E portanto nós sabemos que o verbo é o próprio Cristo. Portanto, em outras palavras, o versículo quer dizer: porque o Cristo da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora veja o verso 23: mas nós pregamos quem? A Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O versículo 18 diz que ele é loucura para os que perecem. Portanto, o versículo 23 vai confirmar que essa palavra aqui do versículo 18 é o Cristo, porque o texto diz que o Cristo que é pregado é loucura. Agora veja o verso 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus.
Aleluia. Portanto, o versículo 18 mostra que ele é loucura e poder. O versículo 23 e 24 vai dizer que essa loucura e esse poder é o próprio Cristo. Meus amados irmãos, Cristo para nós é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Se outrora estávamos vivendo desgarrados e distantes de Deus, e agora estamos aqui para cultuar ao único Deus verdadeiro, tudo isso é por causa do Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a causa inicial e a causa final da nossa alegria. Cristo é a causa inicial e final da nossa salvação. Todas as vezes que você acordar de manhã, saiba de uma coisa: é o poder de Deus na tua vida. É Cristo te sustentando. É Cristo. Todas as vezes que você colocar um prato na sua mesa de comida, saiba de uma coisa: é o poder de Deus em você. É o Cristo te sustentando. Todas as vezes que você for para o seu trabalho, saiba de uma coisa: é o poder de Deus te sustentando. Ele te deu o pão de cada dia, Ele te dá o fôlego de cada manhã, e Ele te dá o emprego para o sustento. Aleluia. Aleluia. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Porque tudo que acontece na nossa vida não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou capaz, não é pela minha inteligência, não é por aquilo que eu consigo, mas tudo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus na minha e na tua vida, meu irmão. Aleluia. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus na nossa vida. E essa sabedoria se revelou na cruz com poder para destruir a morte e o inferno, meus amados irmãos. Enquanto o mundo se vangloria na sua própria sabedoria, nós em Cristo Jesus nos gloriamos. Paulo disse: em nada eu me glorio, mas é na única coisa que eu me glorio, é na cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é sabedoria de Deus e poder de Deus. Aleluia. Portanto, se você está aqui nessa noite, é porque o poder de Deus te sustenta. Cristo te sustenta. Esse poder é mais forte do que qualquer tribulação que enfrentemos nessa vida. Esse poder é mais forte do que qualquer dilema que possamos estar enfrentando em nossas vidas. Esse poder é mais forte que o pecado, é mais forte que o inferno e é mais forte que a morte. É por isso que no final nós estaremos ressuscitados juntamente com Ele. Porque a morte não poderá vencer aquele que está conosco. E aquele que está conosco é a sabedoria de Deus, que é poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Não há motivos para voltar e retroceder, mas há motivos para continuar. Não há motivos para largar a cruz, mas há motivos para agarrar a cruz. Não há motivos para murmurar, mas há motivos para cantar hinos de louvor a Deus. Aleluia. Porque Ele é a sabedoria de Deus na nossa vida. Mas o texto que nós lemos no início também diz que Cristo é a justiça de Deus. E Cristo foi feito para nós justiça de Deus. Quando nós pensamos em justiça, nós pensamos pelo menos em três coisas, né, irmãos? Quando nós falamos de justiça, tanto no Brasil como em qualquer outro país do mundo, nós pensamos em direitos, nós pensamos em deveres e nós pensamos em punição. Porque toda lei apresenta direitos, toda lei apresenta deveres, toda lei apresenta punições.
para se caso alguma lei for transgredida, haja-se uma devida punição, uma devida condenação, para que aquele que transgrediu determinada lei cumpra devidamente. Nós pagamos multas quando nós infringimos a lei de trânsito. Quem aqui dos irmãos que tem transporte não já pagou uma multa? Dói no bolso, né, irmão? Dói nas finanças. Você tem que tirar um dinheiro que talvez já estava programado. É uma punição que dói no bolso e às vezes no coração, porque dói no coração você tirar aquele dinheirinho que era para, às vezes, a feira do mês, a água, a luz, e você tem que pagar uma multa, uma punição por uma transgressão que você cometeu. Pois bem, no sentido espiritual, a Bíblia também vai nos dizer que todos nós somos transgressores da lei de Deus. Todos nós pecamos, todos nós ferimos as leis de Deus. E, portanto, todos nós estamos com uma multa infinita diante dele. Porque diante dos homens, a multa, ela é finita, ela não é eterna. Porque tudo que há nesse mundo é temporal e passageira. Mas toda transgressão que é causada contra o Deus eterno, ela tem consequências eternas. Ela tem punição eterna. Ela tem consequências infinitas. Ela tem consequências progressivas. E, portanto, todo aquele que transgride a lei de Deus, ele merece uma punição eterna. E a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Todos se extraviaram, todos estavam distantes da lei e do amor de Deus, porque todos estavam transgredindo a lei de Deus. Todos nós andávamos diariamente ferindo, transgredindo os mandamentos. E isso estava causando em nós um peso de condenação eterna. E o motivo da nossa tristeza no mundo era exatamente o peso da justiça de Deus. Nós carregávamos o fardo do pecado, que tinha consigo o peso da condenação, o peso da ira e do furor do Deus justo e verdadeiro. Era por isso que quando estávamos no mundo, sentíamos um peso em nosso coração, sentíamos grandes tribulações em nossas mentes e em nossos corações. A nossa vida era um vendaval constante, não havia bonança, não havia quietude, não havia paz, não havia tranquilidade. Estávamos como os discípulos quando estavam atravessando o mar revolto e impetuoso, que estava levando o nosso barco quase a pique. Estávamos sendo levados de um lado para o outro, estávamos como escravos, estávamos como condenados, estávamos algemados pelo pecado, estávamos presos por uma eterna condenação. Mas, meus amados e queridos e santos irmãos, toda a condenação, toda a culpa, todo o peso que estava sobre os nossos ombros, que estava sobre a nossa vida, que estava sobre o nosso coração e a nossa mente, estava agora sobre aquele que é chamado a justiça de Deus. Cristo aparece na história para carregar sobre si o peso dos nossos pecados. Ele é aquele que está na cruz sobre o peso, sobre o jugo
do meu e do teu pecado. E naquele instante, de forma perfeita, eficaz e suficiente, Ele paga a nossa dívida. Naquele momento, Ele quebra os grilhões. Naquele momento, as algemas são desfeitas. Naquele momento, a cédula que era contra nós é riscada, é rasgada. Porque Cristo, de forma perfeita, eficaz e suficiente, paga toda a nossa dívida. Cristo é a justiça de Deus, porque Ele carrega em si o peso do nosso pecado. E não apenas o peso, mas carrega também o peso da condenação. Não somente o peso dos pecados, mas também o peso da eterna condenação. O peso do nosso devido merecimento. E naquela cruz, de forma voluntária, Cristo se faz a justiça de Deus. Essa é uma das coisas mais maravilhosas daquilo que representa Cristo para nós. Porque a justiça que deveria ser para nós recaiu sobre Cristo. Porque o devido pagamento, porque a devida punição pelos nossos erros estava sobre Cristo. Naquele momento, Deus Pai vira-se de costa e o Filho fica só. Porque a Bíblia diz que Deus não é complacente com o pecado. Deus não pode enxergar o pecado porque é santo. Deus não pode ser parceiro, ser amigo, ser complacente do pecado. E por isso na cruz o Cristo exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo estava ali recebendo a punição que era para nós, porque nós estávamos distantes de Deus por causa do pecado. E pelo fato de Cristo estar carregando o nosso pecado naquele instante, Ele estava só, Ele estava solitário, Ele estava ali sozinho cumprindo a sua missão de forma perfeita e eficiente. Portanto, Cristo é aquele que de forma maravilhosa se torna a justiça de Deus, que paga a nossa dívida em nosso lugar, que naquela cruz está dizendo de forma espiritual e clara: vocês agora podem recorrer a um novo e vivo caminho, que sou eu mesmo. Por isso Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na cruz, Cristo conquista aquilo que nenhum homem poderia conquistar por nós. Cristo na cruz estava abrindo um novo caminho, estava dando a oportunidade para termos uma nova vida, estava nos dando uma oportunidade de viver na verdade, amar a verdade e ter a verdade. Porque naquele momento Ele era exatamente a verdade, Ele era exatamente o caminho e a vida. E portanto Cristo conquista exatamente isso para nós, por meio da cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, toda a nossa vida deve ser uma vida de gratidão. Porque quando nós olhamos para nós entendemos que não foi pelos nossos méritos, que não foi pela minha capacidade de buscar a Deus, que não foi pela minha vontade própria de ir até Deus, mas que tudo que aconteceu na nossa vida
foi através de um ato de amor na cruz do Calvário. E este ato é chamado de justiça de Deus. Cristo é a nossa maior gratidão. Nós somos gratos por um irmão que nos abençoa com alimento e às vezes com finanças. Nós somos gratos aos nossos irmãos por estarem aos nossos lados em orações, na obra missionária. Nós somos gratos por termos uma família. Nós somos gratos por termos uma casa para morar. Nós somos gratos por ter o alimento para colocar na mesa todos os dias. Nós somos gratos por ter um emprego para suprir as necessidades da nossa família. Mas nenhuma dessas coisas arde o nosso coração, queima o nosso coração com aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nenhum dinheiro nesse mundo, nenhuma conquista neste mundo, nada nesta vida se compara àquilo que nós sentimos por Cristo Jesus. Nada! Porque quando nós lembramos que Ele é a justiça de Deus, nós lembramos, nós cremos e abraçamos aquele que subjugou a morte e o inferno por nos amar, por nos querer, por nos buscar na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, nessa noite a nossa vida é uma vida que carrega poder e gratidão, gratidão e poder. E todas essas coisas convergem para o Cristo da cruz, que é por Deus sabedoria e justiça. Aleluia. Portanto, nunca esqueça de que em você, de que a sua vida é cheia da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que é poder. Nunca esqueça que a sua vida, que a sua existência, que você só está aqui por causa de um ato de justiça do Cristo da cruz. Nunca esqueça do que Ele fez por você naquela cruz. Não esqueça do amor incondicional que Ele sentiu por você. Não esqueça daquilo que Ele é para você. Não esqueça de ser grato. Não esqueça de que em você existe o poder de Deus, que vem pela sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Portanto, agarre isso. Portanto, viva isso. Portanto, sinta isso em seu coração. Creia que Deus pode mudar o quadro. Creia que Deus é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Porque a cruz mostra não apenas a sabedoria de Deus, e o poder de Deus, e o amor de Deus. A cruz também nos mostra que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Porque para o homem muitas coisas é impossível, mas para Deus nada é impossível. E tudo isso nós enxergamos na cruz do Calvário. Portanto, nessa noite eu deixo os irmãos com esta palavra. E quero dizer que Cristo é tudo para nós. Quero dizer que Cristo não é apenas um acessório que nós usamos só quando queremos usar. Cristo não é um relógio que eu uso hoje e amanhã não. Cristo não é uma roupa que eu troco todos os dias. Cristo é tudo para nós. Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso verdadeiro amor. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Ele é o nosso socorro e a nossa esperança. Ele é o nosso rei, a nossa sabedoria e a nossa justiça. Para encerrar, eu quero ler o texto de Romanos, capítulo de número 8, capítulo de número 11, versículo de número 32.
ao 36. Romanos 11, 32 ao 36. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos fazer essa leitura em pé. Quero que todos os irmãos abram Romanos capítulo 11, versículo 32 ao 36. Eu quero que todos acompanhem a leitura, eu vou esperar, não tem problema. Quando todos acharem, digam amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo, diante da meditação daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo faria, não apenas por Israel, mas pelos gentios, ele entra como que em uma êxtase e começa a dizer: ó sabedoria, ó profundidade das riquezas. Ele fica tão maravilhado com aquela explicação que de repente ele começa a dizer, do nada: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Cristo é para nós sabedoria e justiça. Medite nisso, pense nisso, creia nisso, viva nisso, abrace isso, pregue isso, e você será feliz nessa terra. Amém? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite aos irmãos. Numa outra oportunidade, se houver, eu falarei sobre as outras duas coisas que o texto fala. E que Deus possa ter falado aos corações dos irmãos, porque Ele falou ao amor. E nessa noite Ele me ensinou a ser dependente da sua sabedoria, a ser dependente de Cristo como aquele que foi feito para mim, justiça de Deus. Amém? Quero agradecer.